Pessoal, sejam bem-vindos ao último editorial do dia. Gratidão por estar aqui com vocês um dia todo, no domingo, trazendo conteúdo, preparando aqui para que vocês entendam um pouco mais dessa política. Hoje eu estava assistindo um editorial do Kim Paim. Não sei se vocês conhecem o Kim Paim, provavelmente conheçam. Ele é muito mais conhecido que eu, muito mais forte do que eu aqui no YouTube e nas redes. Mas o cara é bom, tá? Então ele falou de uma matéria que eu já trouxe aqui para vocês, também falei, é a matéria do Estadão, onde o Estadão ele começa a acender a luz vermelha. O consórcio, o grande consórcio de mídia começa a acender a luz vermelha de que o próximo alvo é ele, é o consórcio. Com exceção da Globo e de um ou outro bem alinhado, já começaram a acender a luz vermelha e falar: opa, o judiciário está indo longe demais. E aí, o Estadão, a Folha de São Paulo, o UOL, que só passava pano para o governo e para o judiciário, hoje começa a abrir os olhos e falar: opa, tem ilegalidades aqui. Tá muito pior do que a Lava Jato, que eles tanto atacam. Então, eu achei super interessante. Quem não viu, eu recomendo assistir, porque eu achei bem esclarecedor. E a gente está sempre acompanhando. Vocês sabem que eu acompanho matérias de direita, acompanho matérias de esquerda, porque eu tenho uma visão de que o homem de um livro só, ele não é um sábio, ele é um doutrinado. Então, assim, eu vejo o que o Eduardo Moreira está dizendo, eu vejo o que o Canal do Meio está dizendo, o Reinaldo Azevedo, o Vila, eu assisto e não necessariamente eu concordo, mas eu tenho que ver quais são as argumentações dele. Para quê? Para que eu possa criar um juízo de valor. E aí eu assisto muito de direita, a Jovem Pan, a Revista Oeste, o Kim Paim. Enfim, são muitos bons, o Oi Luiz, são muitos bons meios de informação que hoje a gente tem para olhar, além dos jornais, próprio Estadão, Folha de São Paulo, Poder 360, e um que está me impressionando, o Antagonista, tá? Que está trazendo conteúdos bem relevantes. Então, assim, a gente precisa ter um conteúdo mais extenso para dentro de uma dialética, vamos dizer, ou seja, duas narrativas, você olhar e falar: opa, aqui estão extrapolando, aqui estão errando, ou aqui estão armando contra a gente. É isso que eu tenho de visão. E aí, eu falo porque hoje eu assisti o Kim Paim e achei legal. E tem muita gente que fala que meus vídeos são longos, né? Mas o dele passa de 1 hora, tá? Então, mas vale a pena 1 hora, tá? Bora lá, vamos começar agora que hoje... Domingão, eu sei que você tá meio à toa, por isso que eu tô conversando mais hoje, tá? Domingão à noite, você já foi na igreja, já voltou, então agora você tá sem fazer nada. Então você tem um tempinho a mais para bater um papo com seu amigo aqui, né? Presta atenção, vamos começar falando da Elisiane Gama. Olha só, a relatora mais imparcial que o Brasil já viu, só que não. O Silvio Navarro é um dos que eu cito como um cara ímpar aqui, viu? Também é um que eu sigo sempre os comentários dele, o Zé Maria Trindade, tem gente boa demais nessa história aí que traz informação com conteúdo de relevância. A Cristina Grêmio, manda um abraço para Cristina Grêmio. Mas olha só, o Silvio Navarro escreve o seguinte: como vocês acham que essa CPMI vai acabar? Ele está citando aqui, criticando a questão da parcialidade da relatora. E aí ele escreve o seguinte: sob suspeita, Elisiane Gama reage com um deboche. Será que ela aprendeu com quem? Eu juro para vocês que eu não conto com quem ela aprendeu deboche. Tá? Eu acho que tem um professor aí, ex-PCdoB, que está perto dela, que é mestre no deboche. Essa é a tônica da postura dela desde o início da CPMI. Se fosse uma CPMI séria, ela não seria relatora. Ela é um braço auxiliar do ministro Flávio Dino.
Eu ouso em complementar aqui no meu aprendizado constante. Eu sou pequeno perto do Silvio Navarro, que está nesse segmento há muito mais tempo que eu, tem muito mais conhecimento, muito mais bagagem do que eu, que estou há pouco tempo nesse mundo político, mas eu ouso complementar. Não se trata só de um braço auxiliar do Flávio Dino. E não se trata só da relatora. A CPMI, ela é uma previsão constitucional, ela foi criada ali dentro da Constituição para ser um instrumento próprio de fiscalização do Executivo. Esse é um instrumento, ele executa a fiscalização do Executivo. Tá? Quando eu tenho os poderes, vai uma aulinha de direito aqui. Quando eu tenho os poderes, eu tenho 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário, independentes e harmônicos entre si, cada um com sua função precípua. Sua função institucional, primeira, e a sua função secundária, que ele também realiza. A função primeira do legislativo é legislar, por óbvio, criar leis. Mas ela tem funções secundárias, como, por exemplo, investigar. E quem? Principalmente o executivo e também o judiciário. É por isso que a CPMI existe. Ela já foi deturpada porque a CPMI deveria investigar o judiciário também. Tiraram o poder da CPMI de investigar o STF. Ministros do STF não podem ser convocados. O próprio STF definiu isso. Olha que ironia. É a vítima sendo o suspeito e sendo o próprio julgador. É um escárnio que isso acontece. Então, o instrumento da CPMI é investigar. Então, bem acerta o senador Girão ao dizer que é um instrumento da minoria, é um instrumento contra o governo, é um instrumento de fiscalização do governo. E quando o governo Lula ele enfia ali dentro a base dele como maioria, ele viola o princípio da separação dos poderes. Você entende isso? É uma violação ao princípio da separação dos poderes. É o que caracteriza, até como crime de responsabilidade, a interferência do executivo no judiciário. Isso caracteriza como crime de responsabilidade da impeachment. Em países sérios. No Brasil, não. Mas em países sérios, sim. Vamos lá, tem mais matéria, senão hoje eu vou ficar nessa lenga-lenga e muita conversa com vocês. Olha só, outra aqui interessante. Oficiais da PM do DF manifestam indignação por fala de Moraes. A diretoria da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal divulgou um posicionamento condenando a declaração do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acerca da participação de coronéis da corporação nos atos de 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes falou que é uma turba que praticou esses atos e que a PM do DF está entranhada até o pescoço e que os coronéis fazem parte disso. Sabe por que eu trouxe esse ponto aqui? Né? É o seguinte: nenhuma instituição tem coragem de fazer nota de repúdio ao STF. Nenhuma. E a PMDF é corajosa, é peituda mesmo depois de ver gente sendo presa injustamente, um arbítrio judicial inequívoco, que é a prisão principalmente do coronel Naime. Eles fazem uma nota de repúdio. Se a OAB tivesse a mesma coragem. Olha, muito questionada a fala de alguns advogados, sim. Teve críticas à fala do Sebastião Coelho, que diz que vocês são as figuras mais odiadas do Brasil. Isso não é técnica jurídica, tá? Não é técnica jurídica. Teve o outro advogado lá também, que o CERN parou no Pequeno Príncipe. Sabe? Tantos pontos principais, e ele está sendo alvo de uma enxurrada de matérias jornalísticas falando que ele bateu na mãe, na irmã, que mais não sei o que e tal. Ou seja, ele virou o alvo da vez. Mas o que me chama a atenção é a fala da advogada, não me lembro o nome, em que chorou e disse: olha, a minha dor
é pela minha profissão, não é pela política. Eu nem gosto de política. Porque eu chego aqui, cumprimentaram todos. Os advogados, eles não olham para eles. Eu chego aqui, nós somos maltratados, humilhados, como se fossem nada. E a OAB nunca teve aqui para ajudar. A OAB no outro dia se manifesta. Depois do ministro Alexandre de Moraes ofender os advogados, ah não, mas peraí, o advogado ofendeu o Alexandre de Moraes, só se defendeu. Não, ele ofendeu. Ele ofendeu os advogados. A OAB se manifesta em apoio ao STF. Então, parabéns, Polícia Militar. Mas aí, pessoal, a gente vai passar agora para outra pauta que eu vislumbro de uma importância ímpar, tá? Presta atenção. A atuação hoje do judiciário em total consonância com o judiciário e o executivo e com a PGR alinhada mostra uma preocupação, um sinal vermelho que nós precisamos acender. Tem uma matéria aqui que diz o seguinte: decisão sobre Odebrecht consolida a ofensiva de Lula, que é o líder do executivo, do STF e da PGR contra a Lava Jato. Além da decisão de Toffoli, diversas outras medidas foram tomadas para enfraquecer as investigações. A maioria são de conhecimento público. Essa matéria aqui é do Jornal de Brasília, tá, pessoal? Ligada, alinhada ao R7. Isso aqui é assustador. É assustador. Apenas em ditaduras não há a separação dos poderes. Apenas em ditaduras, em países não democráticos, é que se consegue perceber o alinhamento entre o judiciário e o executivo no mesmo poder e o enfraquecimento do legislativo. O legislativo não tem voz e não tem oposição. É só nesse tipo de país, tá? E hoje o país está assim. Nós tínhamos a Lava Jato, que era um braço de combate contra a corrupção. Eu não sei do seu ponto de vista. A Lava Jato passou um pouco do ponto em uma decisão aqui, outra ali? Sim, sim. Analisando juridicamente algumas decisões, algumas medidas como escuta dentro de... São exageros? São. Extrapolou? Sim. Capaz de apagar o passado? Não. Não mesmo. Não se compara, não chega perto ao que hoje se vê no judiciário. Mas não é incomparável. É muito hipócrita aquele que critica a Lava Jato e aplaude hoje a atuação do judiciário. É uma hipocrisia sem tamanho, tá? E aí eu cito aqui pessoas que estão aí no meio que antes elogiavam a Lava Jato e hoje são subalternos ao sistema. Dois nomes que a gente pode citar, que são pessoas, e assim, pessoas que são ícones de atuação no jornalismo brasileiro, mas que se perderam no caminho. Eu posso citar o Vila, que eu gostava muito de assistir, o Reinaldo Azevedo, que antes eram defensores da Lava Jato contra o governo Lula e hoje batem palma para o judiciário de hoje criticando a Lava Jato. E isso aí é algo que eu sinceramente não consigo entender, tá? Não consigo entender. Como jurista eu não consigo entender isso. Mas tudo bem, segue o jogo, segue o baile. E aqui a gente vê que há esse alinhamento, assim, essa coisa estrutural, tá? Estrutural da separação dos poderes sendo rechaçada. O judiciário fraco no Brasil, o executivo deixando acontecer, sabe? Não existe o executivo hoje. Ele é só um órgão de perseguição, sabe? É quase que uma rainha Elizabeth hoje, o senhor Lula. E o judiciário é o grande poderoso que manda no país hoje. Essa é a minha visão.
mas tem um outro poder. E esse, eu acho que a Constituição deveria ser mudada para incluir esse novo poder. É o poder das facções no Brasil, que hoje, segundo palavras do próprio G. Dias, do GSI, Comando Vermelho, o PCC, estão mais fortes do que a inteligência brasileira, estão mais fortes que o próprio Estado. Matéria do Paulo Capelli, Metrópolis. Polícia Federal entra em alerta com o crescimento do Comando Vermelho aonde? No Nordeste. O modus operandi do Comando Vermelho acendeu alerta da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas no Nordeste. Então, a Polícia Federal entrou em alerta após registrar o crescimento do Comando Vermelho no Nordeste. O avanço da facção causa preocupação, em especial por conta da conduta extremamente violenta dos seus integrantes. Investigadores ouvidos pela coluna citam outras facções do tráfico de drogas como mais cerebrais e organizadas, evitando derramamento de sangue. Já o Comando Vermelho, pontuam, tem como modus operandi o enfrentamento, mirando inclusive o assassinato de policiais. Esse crescimento foi registrado ao longo dos últimos anos no estado da Bahia, onde um agente da PF foi assassinado nesta sexta-feira. Logo, o Paulo Capelli poderá ter problemas com esse tipo de matéria que ele faz. E o Paulo Capelli é um cara que eu gosto demais dos editoriais dele, viu? Pô, o cara é bom, bem incisivo. E aí, este é o ponto, este é a visão de que hoje é um Estado leniente até com esse tipo de ação, está crescendo. E aí, uma ou outra matéria, um ou outro jornalista corajoso como Paulo Capelli vem e traz isso como um escândalo. E é um escândalo a omissão do Estado, ou a ineficiência, ou a incompetência mesmo do Estado de deixar que essas facções criminosas comecem a criar cada vez mais tentáculos. E aí, você pode reclamar de tudo, mas no governo Jair Bolsonaro não teve vida fácil esse tipo de instituição. E é por isso que o governo Bolsonaro é tão odiado. Por quê? Porque esse braço aqui tem tentáculos dentro do legislativo e até... vou me manter calado, tá? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.